Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o nosso sistema político, senhor presidente, está podre. Esse país precisa de uma reforma política profunda, uma reforma política urgente e profunda. Só a nossa classe política não vê que a população hoje não acredita mais em política. Então tem alguma coisa errada. É preciso se mudar os personagens, mas também é preciso se mudar o nosso sistema político. Nós precisamos de uma reforma política profunda. Eu protocolei nessa casa, na minha primeira semana como senador, um conjunto de propostas objetivas para mudar o nosso sistema político. E eu considero que essa seria a grande mudança que nós teríamos nesse país. Não dá para as pessoas votarem numa eleição e logo depois já não se considerarem representadas numa votação que acabou de ser feita. Protocolei várias propostas objetivas. Protocolei a PEC 3 de 2015, que proíbe que parlamentares possam se reeleger indefinidamente, limitando a uma única reeleição. O sistema político tem que ser constantemente oxigenado, renovado. É preciso dar chance a outras pessoas. Protocolei a PEC 9 de 2015, que institui o voto distrital no Brasil, reduzindo a área geográfica das campanhas, se barateia as campanhas, traz a política mais para perto do cidadão, facilita a fiscalização do eleito, porque aí só vai ter eleito um por distrito, então vai ser fácil fiscalizar, vai ser fácil acompanhar o mandato. Hoje é difícil a população saber acompanhar os mandatos parlamentares. Eu, todos os anos, coloco recursos para compra de medicamentos através das minhas emendas ao orçamento. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Muita gente não sabe. É difícil o acompanhamento dos mandatos parlamentares. Então, voto distrital. Nós tivemos, na eleição passada, no estado de São Paulo, nós tivemos 1.378 candidatos a deputado federal. Aqui no Distrito Federal, a deputado distrital, nós tivemos 980 candidatos a deputado distrital. Os candidatos não conseguem sequer ficar conhecidos, quanto mais terem as suas ideias debatidas e conhecidas com profundidade. O voto distrital vai aproximar eleitos de eleitores e eleitores de eleitos. Vai se reduzir, vai se dividir os estados em distritos e cada distrito passa a eleger um parlamentar. Traz a política para perto do cidadão, para a vida real do cidadão. Apresentei também a PEC 10 de 2015, que institui no Brasil o voto facultativo, acabando o voto obrigatório. Hoje, muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um. Qualquer um é quase sempre aquele que tem mais para gastar, aquele que tem mais propaganda, aquele que contratou gente à beça para trabalhar para ele na campanha. O voto facultativo vai exigir da classe política também uma mudança de postura, que se faça um trabalho de convencimento de ideias, porque só esse convencimento de ideias vai levar o eleitor à urna. Aí a pessoa fala, mas vai ter muito voto comprado. O voto comprado já existe hoje. O que tem que ter é fiscalização. E sendo constatado o delito, punição. Apresentei também a PEC 8 de 2015, que institui um sistema de revogabilidade de mandatos, perdendo o mandato, os eleitos que contrariarem
frontalmente algo que colocaram como compromissos de campanha. A pessoa, para ser candidata, ela vai ter que registrar, além de se apresentar como candidata, ela vai ter que registrar suas propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. E se contrariar aquilo, durante o mandato, perde o mandato. Isso é para fortalecer o eleitor. Esse tinha que ser o foco de uma reforma política. Com o tempo, inclusive, os eleitores vão passar a exigir dos candidatos mais compromissos objetivos, porque eles vão ter a garantia que, se os candidatos descumprirem aquilo, perdem o mandato. Alguém que foi candidato a deputado dizendo: sou contra o aumento da carga tributária, vou votar contra a criação de impostos, se votar favorável a uma criação de imposto ou aumento de carga tributária, perde o mandato. Isso vai fazer com que os representantes tenham que ser, de fato, representantes daquilo que colocaram na campanha. Então, a PEC 8 de 2015, que institui um sistema de revogabilidade de mandatos. A PEC 4 de 2015, que acaba com a reeleição para cargos executivos. No Brasil, agora ficou uma coisa, as pessoas falam assim: ninguém consegue fazer nada em um mandato. Criou-se essa desculpa esfarrapada. Ora, essa cidade que nós estamos, Brasília, foi construída por um presidente da República que só teve um mandato. Juscelino Kubitschek só teve um mandato e criou uma cidade. Agora se criou essa desculpa esfarrapada, que ninguém consegue fazer nada em apenas um mandato. É importante dar chance a outras pessoas. Isso vale para parlamentares também. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Ela começa a se achar proprietária do cargo. E vai se esquecendo que é apenas um representante. Apresentei também o PLS 36 de 2015, que padroniza as campanhas políticas com tempo de TV igual para todos e igualdade de condições entre os candidatos. Eu votei contra a criação desse fundo eleitoral, fui um dos pouquíssimos votos nesse Congresso Nacional contra a criação desse fundo eleitoral para campanhas. O que tinha que ser feito era uma padronização das campanhas. E a minha proposta é a seguinte: a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesma quantidade, mesmo formato, a diferença vai ser o conteúdo. A Justiça Eleitoral paga a gráfica e o candidato só recebe o seu material. Não passa dinheiro pelos candidatos nem pelos partidos. A produtora de televisão que ganhasse a licitação gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com igual tempo para todos os candidatos. Mesmo fundo, a pessoa teria que ganhar ali no convencimento, nas ideias, no conteúdo. Aí nós teríamos uma eleição realmente menos desigual. Porque se der dinheiro para os candidatos e para os partidos, vai ficar pior do que está. Vai ter gente sendo candidato só para ganhar dinheiro. Uma fortuna. Esse gasto com campanha eleitoral tinha que ser menos de 10% do que é. Com essa padronização, conseguiria-se fazer isso e teríamos eleições democráticas. A PEC 6 de 2015, que apresentei também no início do meu mandato, também na primeira semana do meu mandato, que permite que as pessoas possam ser candidatas sem filiação partidária. Se a pessoa quiser se filiar num partido, ela tem que ter o direito de se filiar. Agora, se ela quiser ser candidato sem filiação partidária, ela tem que ter o direito de também ser. É justo e democrático que ela também possa ser. Cabe à população decidir. Por que esse monopólio dos partidos políticos? Se a pessoa quiser se filiar a um partido, ela tem que ter o direito de se filiar. Mas se ela não quiser,
ela também tem que ter o direito de poder ser candidato sem filiação partidária. Apenas para se ter um filtro, aquela pessoa que quiser ser candidato sem filiação partidária teria que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que ela possa se registrar como candidata. Me parece mais justo, mais democrático, do que um sistema que exige que alguém tenha que se filiar num partido para ser candidato. Cabe à população decidir quem ela quer e quem ela não quer. Apresentei também a PEC 5 de 2015, que decreta a perda de mandato para pessoas que se elegerem parlamentares e forem ocupar cargos no executivo, como secretarias ou ministérios. Quando um cidadão vota em alguém para exercer um cargo, ele quer que aquela pessoa exerça aquele cargo e não vá ocupar um outro cargo no executivo. No Brasil se criou a promiscuidade brasileira. Pessoa se elege deputado, vai ser secretário. No outro dia volta a ser deputado. No outro dia volta a ser secretário. No outro dia volta a ser deputado de novo. A pessoa se elege deputado, vai ser ministro. Aí tem uma votação de interesse do governo no Congresso, ela volta para exercer o mandato. Isso está errado. A Constituição Federal diz que os poderes são independentes. E a Constituição Federal é descumprida todos os dias nesse país por quem fazem as leis. Isso não é correto, não é sério, não é coisa de um país sério. E não estou propondo nada original, não. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo estado de Nova York para poder ser secretária de Estado. No Brasil, não. Um dia a pessoa está num poder, no outro dia está no outro. O eleitor dá uma procuração para a pessoa exercer um cargo, depois essa pessoa está nem aí para o eleitor, vai ocupar um outro cargo, sem perguntar se o eleitor concorda ou não concorda. Então, apresentei a PEC 5 de 2015, que decreta a perda de mandato para os que se elegerem parlamentares e forem ocupar cargos no executivo, como ministérios ou secretarias. Que aí tudo bem, mas tem que renunciar ao mandato. Apresentei outras propostas também, como o PRS 52 de 2015, que tipifica como quebra de decoro parlamentar o ato de um parlamentar indicar pessoas para ocupar cargos no executivo, o que retira desse parlamentar a independência necessária para o bom cumprimento de sua função. Parlamentar, na hora que vota um projeto, ele não tem que pensar se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Ele tem que pensar se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a sociedade. Se aquilo for bom, se a consciência dele achar que é bom para a sociedade, ele tem que votar sim. Se a consciência dele achar que não é bom para a sociedade, ele tem que votar não. Hoje se criou esse modelo, é tentador. Você, como parlamentar, fica até tentado. Imagina, nomear 1000 pessoas no governo. São 1000 pessoas para fazer comentários positivos na internet, na pior das hipóteses, a seu favor. É um exército de cabos eleitorais em campanha. Claro que todo mundo fica tentado. Mas não é correto esse modelo para as pessoas de bem, para a cidadania. Não é correto esse modelo para a população. E o pior é que esse modelo prejudica os dois poderes. Prejudica o legislativo, porque os parlamentares passam a votar mais pensando em agradar ou desagradar governos do que se aquilo é bom ou ruim para a sociedade. E prejudica o funcionamento do executivo, porque muitas vezes o governante é obrigado a nomear pessoas que não gostaria de nomear, muitos dos quais não têm qualificação técnica para exercer aqueles cargos. Então, apresentei o PRS 52 de 2015, que tipifica como quebra de decoro parlamentar o ato de um parlamentar indicar pessoas para cargos no executivo. E eu nunca indiquei uma pessoa para nenhum governo, nem local, nem federal, nem como deputado distrital, nem como deputado federal, nem como senador. Nem no governo local, nem no governo federal.
Apresentei também o PLS 267 de 2016, que possibilita que projetos de iniciativa popular possam ser feitos através de assinatura eletrônica. Projeto que foi aprovado em caráter terminativo pelo Senado Federal e agora está na Câmara. É importante se incrementar os mecanismos de democracia direta. Nós precisamos de mais democracia direta. A população tem que ser partícipe. Então, não tem cabimento os projetos de iniciativa popular precisarem de assinaturas físicas. Isso exige dinheiro, exige recursos. Então, com esse projeto, poderão ser feitos pela internet, através de assinatura eletrônica. Apresentei também a PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando a trancarem a pauta se não forem votados em até 45 dias. Por que uma medida provisória é mais importante do que um projeto de iniciativa popular que tem assinatura de milhões de brasileiros? Então, é importante se priorizar no processo legislativo os projetos de iniciativa popular. Apresentei essa PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Foi aprovada aqui na CCJ, está agora para ser pautada aqui no plenário do Senado. Espero que o presidente paute essa PEC aqui no plenário, que ela não fique engavetada. Apresentei outros projetos também. O PLS 251 de 2015, que reduz o número de deputados federais de 513 para 300. 513, inclusive, dificulta o debate, prejudica o debate, é um custo extra para o contribuinte. Então, apresentei para reduzir para 300. Defendo também a redução do número de senadores de 3 para 2 por unidade da federação. Mas como já tinha uma PEC tramitando, não pude apresentar porque já tinha uma PEC tramitando. Mas terá meu voto favorável. Eu defendo que se reduza de 3 para 2 o número de senadores por unidade da federação. Defendo também a redução dos gastos dos gabinetes parlamentares. Apresentei o PRS 47 de 2015, que acaba com a verba indenizatória dos senadores. Eu abri mão da verba indenizatória no primeiro dia do meu mandato e nunca usei um único centavo dela aqui no Senado Federal. Apresentei também o PRS 6 de 2015, que reduz a verba dos gabinetes para pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito hoje, e reduz o número máximo de assessores por gabinete de 55 para apenas 12. No meu gabinete, a verba para o pagamento de assessores, ela é menos da metade do que um senador tem direito. Reduzi isso no primeiro dia do meu mandato em caráter irrevogável, e hoje no meu gabinete eu tenho apenas 9 assessores. O senador pode ter até 55. Com essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós mudaríamos o nosso sistema político. Nós teríamos eleições menos desiguais, com menos influência do poder econômico, teríamos um sistema político mais oxigenado, como, por exemplo, com essa minha PEC, que proíbe que parlamentares possam se reeleger mais do que uma única vez, para dar chance a outras pessoas, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado. Essa é a reforma política que mudaria a cara da política desse país. Porque eleição atrás de eleição, o que se vê é uma influência nefasta do poder econômico nas campanhas eleitorais. Raríssimos são aquelas pessoas que conseguem ter um mandato através de ideias. Hoje entra na política empresários ou pessoas com muito dinheiro que compram indiretamente os seus mandatos, pessoas que representam uma categoria específica da sociedade, às vezes uma categoria profissional, agora até uma religião, pessoas com uma fama anterior à política, ou aqueles que têm um cargo no governo e pelo número de cargos que tem embaixo dele, consegue fazer uma campanha.
Agora, o espaço para quem quer entrar na política por ideias, esse espaço é muito restrito. E é esse espaço que precisa ser ampliado. Tem muitas pessoas de bem que hoje estão em casa nos assistindo, que até têm vontade de dar uma contribuição na política, até têm vontade de entrar na política para dar uma contribuição. Mas quando para e pensa, não, campanha é cara, é trabalhosa, as pessoas ainda vão ter uma imagem errada de mim, não vou entrar não. Então, um sistema que faz as pessoas de bem não quererem entrar para a política não pode ser um bom sistema. Há exceções. Eu entrei na política pelas minhas ideias, mas levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na terceira. Justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta que uma pessoa pode entrar. E quase desisti. Então esse não pode ser um bom sistema. É preciso que nós tenhamos um sistema político que realmente propicie que uma pessoa que tenha ideias e queira entrar na política para representar essas ideias tenha uma chance maior do que esse sistema que a gente tem hoje. O nosso sistema hoje, ele favorece a perpetuação de poder, a perpetuação de personagens e a perpetuação do poder. O nosso sistema político ele é muito ruim e ele favorece a perpetuação de poder. Favorece aqueles que já estão nesse sistema político. Esse sistema precisa ser oxigenado. Eu apresentei essas PECs e esses projetos no sentido de termos uma política melhor, de termos uma política diferente. Essa é minha contribuição como parlamentar. Muita gente fala, não vai passar, não tem chance de passar. E aí por isso eu não apresento algo que eu acho certo, por isso eu não luto para aprovar algo que eu acho certo, por isso eu não venho para essa tribuna para falar sobre isso e para mobilizar a sociedade, para se criar uma massa crítica sobre esses temas. Então eu estou fazendo o que eu acho certo, estou fazendo a minha parte, defendendo o que eu acredito. Mas quero dizer também para a população que, apesar do nosso sistema político ser péssimo e favorecer a perpetuação de poder, é importante que a população entenda que essa indignação toda que a população tem, é preciso que ela apareça onde ela precisa aparecer, que é nas urnas em outubro desse ano. Não adianta as pessoas acharem que está tudo errado e não votarem com consciência, exercendo o maior poder que um cidadão tem, que é o seu voto. Nós precisamos de mudar o sistema político. Aqui estão as minhas PECs protocoladas, aqui estão meus projetos protocolados, para que nós tenhamos uma reforma política profunda nesse país. E eu acho que o momento é esse. Espero que com novos parlamentares a gente consiga fazer isso. O Congresso Nacional entregue à população brasileira um novo sistema político. Essa seria a grande mudança que a gente teria nesse país. Agora espero que a população, independente desse sistema político, vote com muita consciência em outubro desse ano. Essa indignação que é justa, é importante que ela apareça onde mais é importante ela aparecer, que é nas urnas de outubro desse ano. Esse é o grande poder que os cidadãos têm e é importante que as pessoas votem bem. Até porque depois não adianta reclamar. Então é muito importante que o voto seja bem dado no final desse ano. Agora é importante também que o Congresso Nacional faça a sua parte. Essas propostas, senhor presidente, tinham que ser colocadas em votação aqui. Aprovadas ou não, faz parte da democracia. Cada um vota com a sua consciência. Se não quiser votar favorável, é democrático. O que não dá é para elas não serem votadas. Isso, para mim, é antidemocrático. E isso, para mim, tem o meu repúdio. Então, eu gostaria também de pedir que essas minhas propostas fossem colocadas em votação aqui nesse plenário. Muito obrigado.